Provoca-me. Conhece, Miller? Porra! Falou minha língua agora. Aumenta, Pacheco. Provoca-me. Provoca-me. É do Cheyenne. Krypton Dance Planet. E agora, ó. Provoca-me. E conquista, meu amor. Segundou daquele jeito no Gazeta Esportiva com essa dupla que eu amo. Vamos! Flashback. O nosso Flashback. campeão Miller. Flashback. Flashback. E o nosso grande jornalista Lac Miller. Num flashback daqueles. Vocês lembram dessa música? Essa música, quando eu ia pra balada lá na Krypton, tipo, tinha uns 17, 16 anos. Caramba, voando baixo? O que acontecia? Voando baixo? Voando baixo. Ah, era muito boa. Essa música tocava sempre às 2 da manhã. Nossa, tinha até hora marcada. É, sempre. Aumenta, Pacheco, esse pedaço, vai. Semifinal do Paulista. É muito bom, né? Você vai conferir tudo aqui com a gente, como que vão ser essas semifinais que estão provocantes, estão fervendo. E o Corinthians venceu ontem o Santos na Neoquímica Arena. Acertei de novo! Já está classificado para a grande decisão. E quem é que vem agora? Quem vem? Do lado do Santos, a discussão é sobre o Neymar, né, que não jogou. O outro finalista vai ser decidido hoje no Allianz Parque, onde Marina Buffon e José Paes estão posicionados com o noticiário completo de Palmeiras e São Paulo. Olha que bonitinhos. E o Alexandre Silvestre está no lançamento do livro de um importante nome da história do tricolor. Olha como tá lá estudando. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Provoca-me. Pessoal, a gente voltou aqui, muitas lembranças, e o Gazeta Esportiva tá a 1000 por hora com as semifinais do Paulistão. A gente começa fazendo contato com o Alexandre Silvestre no lançamento do livro de um importante nome, grande conselheiro do São Paulo, o senhor Carlos Caboclo. Boa noite, Silvestre. Tudo bem, Michele? Estou aqui ao lado do Carlos Caboclo, que é conselheiro vitalício do São Paulo, um dos cardeais do Morumbi mais importantes da história, cuja história pessoal se mistura com a história do próprio São Paulo. Estou aqui também com o Éder do Lago, que é o presidente do Clube Paulistano. Estamos falando aqui da Biblioteca Circulante, onde acontece o lançamento do livro do Caboclo. Da Vila Maria ao Morumbi, do Morumbi para o mundo. Mas para o São Paulo chegar no mundo, teve o seu dedo lá, né? Trazendo Tele Santana na década de 90, né, Caboclo? Conta essa história, boa noite. Foi uma loucura, mas graças a Deus ele veio, ficou pouco tempo, foi embora, ele não ficou contente, eu também não. Eu fui de madrugada buscá-lo quando ele foi embora a primeira vez. Na segunda vez, conversei seriamente com ele e ele veio. Deu muito trabalho, mas muito. Mas os títulos que ele deixou para o São Paulo Futebol Clube, vale todo o trabalho que ele deu, vale a pena. E o São Paulo, que tem a fundação também na origem aqui do Clube Paulistano, Éder do Lago, presidente do Clube Atlético Paulistano, o que você pode falar a respeito dessa relação do paulistano com o São Paulo e com o seu Carlos Caboclo? Bom, acho que todos sabem, o São Paulo surgiu... a origem do paulistano. O paulistano, quando acabou com o futebol profissional, foi o único tetracampeão paulista e esperamos que continue como o único, sendo o único tetracampeão paulista. Sofreu hoje à noite. Vamos sofrer, mas vai ser o único, continuará sendo o único tetracampeão paulista. E quando acabou o futebol aqui em 1929, o grupo inteiro do time foi para, juntamente com a Associação Atlética das Palmeiras, fundaram o São Paulo Futebol Clube. As cores vermelhas e brancas do São Paulo são a origem do paulistano. E o Carlos Caboclo é um grande amigo nosso, está sempre aqui e é uma pessoa impagável. Ô, seu Caboclo, seu livro aqui tem várias entrevistas de heróis, jogadores, dirigentes. O livro está muito bacana. Conta um pouquinho da sua história, misturando com a história do próprio São Paulo, né? Você nasceu São Paulino, Caboclo? Eu fiquei São Paulino aos 7 anos de idade. Eu também. Olha, tá vendo? Verdade. Mas eu não sabia onde era o São Paulo, nem as cores da camisa. Fiquei São Paulino. E depois virei sócio do Paulistano, sem também saber onde era o Paulistano. Ouvi do Paulistano o que eu ouvi do São Paulo, uma coincidência.
eu me apaixonei por ouvir as pessoas que explicaram. O paulistano, na época, eu fui gerente de crédito da Nobis, que era de corintiano na Avenida São João. Eu tinha 18 anos de idade. Eles só falaram, olha, se for do Exército, se for pessoas ilustres e pessoas bem educadas e cultas, você pode liberar o crédito. Falei, puxa vida, eu nem sabia o que era, mas cumpri. E realmente deu tudo certo, foi um sucesso. Com 18 anos a loja faturou bem, era rápida nas entregas, bem atenciosa e fomos para frente. No São Paulo, eu vi um tio umas 3 vezes na vida, ele tinha se falava distintivo na lapela. E eu me aproximei e pus a mão, ele falou, não se fala com a mão, não se enxerga com a mão, eu vou abaixar, você vê. Aí, o que é isso, tio? Esse é o São Paulo Futebol Clube, de homens honrados, homens brilhantes, tem boa formação, boa educação, e falou o nome de 2 ou 3 treinadores, uns 5 ou 6 jogadores. Eu gravei aquilo com 7 anos de idade e fui perseguindo o objetivo de um dia conhecer o São Paulo. Como era Vila Maria, um dia eu fui com mais 5 meninos até o Canindé, fomos a pé. Quando eu vi aquela casa de madeira antiga com o emblema de São Paulo, sério, minha perna tremia, eu fiquei emocionado, não conseguia falar. Aí eu falei, então é isso aí que entrou no meu coração. E ficou. Primeiro São Paulo, depois o paulistano, por coincidência, com muita alegria, com muito orgulho. Eu trouxe gente de muitos lugares do mundo aqui para o paulistano e eu falava, isso aqui é a ilha mais moderna que tem no Brasil e em São Paulo. Isso aqui é um clube aristocrata, de gente educada, de gente elegante, bem formada. Eles andavam pelo clube. Nunca pude pensar que o Brasil teria uma estrutura dessa para sócios. Então eu tinha orgulho disso. E eu trazia para almoçar e jantar e frequentei muito assim, nos restaurantes. Seu Caboclo, o São Paulo Futebol Clube, na sua experiência como torcedor, você foi vice-presidente de vários segmentos do São Paulo, de vários setores do clube, chegou a ser diretor de futebol na época do Gerson, do Pedro Rocha, e foi o responsável por trazer o Tele Santana na década de 90, voltando para o São Paulo ganhou tudo que ganhou. O senhor já deve ter vivido muitos clássicos choque rei na sua vida, hoje tem um decisivo. Qual que foi o mais importante? Peço que o senhor seja resumido na resposta. E o que vai acontecer hoje? E já emendo para o Éder também um palpite na sequência. Eu vou usar a frase de um rapaz de 87 anos de idade. Eu aprendi, e vale até hoje no futebol, clássico é clássico. Então, hoje nós vamos com o coração na mão, como o adversário deve ir. 2 grandes equipes, o São Paulo de porte mundial. Vai passar ou não vai? Vai. Vai passar. Ah, com fé. Ele é chamado de o Clube da Fé. Pode esperar tudo. Mas eu aprendi com a imprensa do passado. São Paulo corre por fora. E é o Clube da Fé, não desanime. E realmente a gente não pode desanimar. Quem ama, sofre. Quanto vai ser o jogo, Éder? Bom, vamos manter escrita 1-1 e ganhamos nos pênaltis. Tá bom, então. Passa o São Paulo para os São Paulinos aqui. Eu vou pro jogo também, gente. Consegui 2 ingressos. Vou levar minha mulher palmeirense e ficarei pianinho, humilde, respeitando o território, entre aspas, inimigo. Parabéns ao Carlos Caboclo pelo livro. Obrigado, paulistano. E eu volto já com informações do Corinthians para vocês. Senhor Carlos Caboclo, esse livro a gente vai estar dando de presente no Mesa Redonda aos domingos para você que tem toda a história aí do São Paulo, muito bacana. Miller conviveu, né, com o seu Carlos Caboclo bastante, E eu como né? repórter também. E você também, Alex? Como repórter. Ó. Gente boníssima. Que legal. Exatamente, o Dr. Carlos Caboclo, que é o pai do Rogério, né? Que foi Sim. presidente da CBF. Sim. Ele era muito amigo do Tele Santana, né? É muito. Ele que levou o Tele, né? Exatamente. Ele é um dos últimos remanescentes, né? Cardeais. É. Aqueles que... Verdadeiros cardeais. Verdadeiros cardeais. Em outras palavras, esse apaixonado pelo São Paulo, que tirava dinheiro do bolso para sustentar o clube. Bom, o Allianz Parque vai ferver hoje. É claro que a equipe da TV Gazeta já está por lá. E quem começa é José Paz. Boa noite, Zé. Como é que tá o clima por aí? Fala, Mi!
beijo grande pra você, querido. Abraço pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Estou aqui na rua Palestra Itália. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, a bola rola então pra Palmeiras e São Paulo, jogo único da semifinal do Campeonato Paulista. Márcio Luiz Gabriel vai mostrar pra vocês como é que tá o clima por aqui. Muita gente nos arredores do Allianz Parque. A bola só rola bem mais tarde, mas já tem muita gente por aqui. Promessa de casa cheia, de bom público no Allianz Parque para esse jogo que é decisivo. Vai decidir aí quem enfrentará o Corinthians na grande final do Campeonato Paulista. O Palmeiras buscando um tetra inédito, ninguém nunca ganhou 4 vezes seguidas o Campeonato Paulista. O Palmeiras buscando uma 6ª final seguida de Campeonato Paulista. Então assim, é muita coisa que o Verdão está buscando hoje aqui no Allianz Parque. Então vamos colocar aí na tela um provável Verdão para esse jogo. E olha só, com alterações, hein? Acabei de receber aqui a informação. Então coloca na tela aí pra gente, por gentileza, diretor, com o Everton no gol. Na lateral direita, o Marcos Rocha. Uma mudança no miolo de zaga, Murilo e Micael. Por quê? Porque o Gustavo Gomes está voltando de lesão. E aí o Piquerez vai na lateral esquerda, mas ainda vai fazer um teste antes do jogo para ver se tem condições de entrar em campo hoje aqui contra o São Paulo. Emiliano Martins junto com o Richard Rios e o Rafael Veiga no meio de campo. Lá na frente, Facundo de um lado, Estevão do outro e ele, Vitor Roque, que chegou, foi apresentado, deve ser titular hoje aqui no Allianz Parque. O Palmeiras, que vem de uma vitória importante nas quartas de final do Campeonato Paulista, venceu o São Bernardo pelo placar de 3-0 com 2 gols do Estevão. Então a confiança é muito grande aqui para que o Verdão então chegue em mais uma final de Campeonato Paulista. Devolvo para vocês aí, para vocês debaterem essa possível, muito provável escalação do Verdão para daqui a pouquinho aqui na Casa Palmeirense. Tá certo, Michele? Daqui a pouco eu volto com mais informações direto aqui do Allianz Parque. Beijo grande para você, querida. Aê, Zé Paz! É hoje que o palmeirense tá lá. Segunda-feira à noite virou um novo domingo, novo sábado. Hoje em dia não tem mais isso, né? Não tem mais isso. Essa coisa de dia e horário Todo nobre, dia a dia. Não tem mais. De folia. Mas jogo de segunda-feira não. É ruim. É ruim, mas já não vai trabalhar. Mas no Campeonato Brasileiro, toda rodada vai ter um jogo de segunda-feira às 8 horas última também. rodada, né? A última rodada acaba segunda-feira. Toda rodada vai ter um jogo de segunda-feira. Então, começa a semana meio quebrado, hein? Já foi, Conta pra mim, timaço esse do Palmeiras, hein? Se colocar em prática aquilo que sabe, é difícil de ser batido. Dá pra colocar o Campinho de novo aí, Michele? Dá pra pôr o diretor o Campinho de novo, que o diretor é palmeirense. Com esse time aí, ó. E é o Fini, com esse dono time das aí, balinhas Fini. Com esse time aí, o Palmeiras fica muito forte e passa a ser favorito pro jogo, até porque joga em casa. O Piquerez voltando é um ganho gigantesco pro Palmeiras. Vitor Roque. O Vitor Roque estreando como centroavante, o Facundo de um lado, o Estevão do outro. Já vai estrear com gol, eu acho. Eu fico imaginando que o Paulinho tiver à disposição. Aí sim vai ser um Não, timaço mas mais o Paulinho vai entrar no lugar do Facundo, hoje, né? exatamente. Porque pelo Atlético ele jogava pela esquerda, Exatamente. Junto com o Hulk. Mas mesmo com o Facundo, tendo a volta do Piquerez, o Palmeiras ganha bastante. Fica muito forte. E o São Paulo vai ter que fazer uma estratégia muito bem feita para conseguir neutralizar o time do Palmeiras, que vai entrar em campo com uma atmosfera fantástica. A torcida promete fazer uma grande festa dentro do estádio. Quantas mil pessoas hoje? Cerca de 40 mil, pouco menos talvez, porque os ingressos estão muito caros, então não esgotaram ainda, porque o mais barato é R$220. Para quem falou que ia popularizar o ingresso e a camisa, né, tá bem caro. Agora, Michele, o São Paulo, vai falar do São Paulo depois? Ou... Vai falar depois. Depois. Mas, peraí, R$200 o mais barato? R$220 mais barato. Mas aí meia seria 110. Mas quem não tem meia, 220, né? Pois é. Quem não é idoso... E quem leva o filho, paga 440 no mais barato? Não, filho é meia. Fora estacionamento, Passa depende da idade. Não, fora estacionamento, fora que você tem que comer alguma coisa, você gasta quase R$1.000 pra ver um jogo de futebol. Não Pode dá, um negócio desse? não dá, é muito caro. Pelo amor de Deus. Não dá. E se tem 2 filhos? Se tem então, 3, aí não dá. Eu jamais iria num jogo de futebol se tivesse que comprar ingresso. Tem gente jamais. que tem... Ele tá falando, diretor, aqui, ó, que tem gente que tem 3, tem gente que tem 7. Eu tenho 7, imagina levar 7. Miller, você tem quantos? Eu? Tenho 5 filhos. Como é que faz? 5 filhos, como é que faz? 2 pau por semana. 2.000 por semana. Aqui, olha, gente, é tudo ímpar. 3, 5, 7. O próximo vai ser 9. Bom, quem também está nos arredores do Allianz Parque é a Marina Buffon. Boa noite, Ma. E aí, hein? O São Paulo deve apostar nos 3 zagueiros de novo? Olá, Michele. Boa noite
para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, a tendência é que o técnico Luiz Subeldia mande a campo a escalação que venceu o Novo Horizontino, 100% aquela que venceu o Novo Horizontino por 1-0. Ou seja, com uma escalação aí de 3 zagueiros, deixando o meio-campo bastante povoado e lá na frente Lucas e Caleri. Vou passar para vocês então essa escalação e depois a gente comenta um pouquinho do contexto do São Paulo. Então na tela a escalação provável do São Paulo com Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros formada por Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, depois Cedric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Dias e na frente Lucas Moura e Caleri. Esses devem ser os 11 iniciais então que o técnico Luiz Subeldia deve escalar para essa partida de hoje. A gente lembra que essa formação com 3 zagueiros já está sendo utilizada há 3 partidas. Contra o próprio Palmeiras aqui no Allianz Parque, quando foi 0-0 na fase de grupos, depois quando venceu o São Bernardo por 3-0 fora de casa e por fim contra o Novo Horizontino por 1-0. São Bernardo, o São Paulo conseguiu convencer bastante, fez ali uma ótima partida, acabou vencendo. Contra o Novo Horizontino, a escalação foi essa que eu passei para vocês agora, que deve ser mantida para hoje, mas não convenceu tanto. Agora, o técnico Luiz Subeldia, além de, obviamente, querer ir para a final, para o São Paulo voltar a uma final de estadual depois de 3 anos, também quer permanecer no cargo. Porque sim, esse jogo de hoje, essa classificação ou não, e também o desempenho dessa equipe, valem a continuidade do trabalho do Luiz Subeldia. A gente lembra que teve uma instabilidade ali no meio do campeonato, com 5 partidas sem vencer, desempenho do time caindo, jogadores não conseguindo fazer um bom desempenho, se desenvolver em campo. Conseguiu recuperar nessas partidas finais, mas o trabalho do Luiz Subeldia ainda é visto sob uma certa desconfiança por parte da torcida. Então, Michele, hoje aqui, com essa provável escalação, o Subeldia pretende levar o São Paulo para essa final depois de 3 anos. São Paulo caiu nas 2 edições passadas. Vamos ver se hoje aqui, então, consegue esse feito no Allianz Parque. Perfeito. Vamos lá! Páscoa tá chegando. Páscoa tá chegando, eu ouvi de coelhinha aqui. Ô, Miller, e esse time do São Paulo, dá pra parar o Palmeiras? Olha, Michele, aquela coisa que todo mundo sabe, né? Clássico, rivalidade bem antiga, nunca vai acabar, rivalidade boa, né? O São Paulo, ele poderia ter perdido até de goleada no último jogo contra o Palmeiras, quando o Subeldia entrou com 3 zagueiros, só que quando ele colocou o Lucas criou uma grande chance. Eu acho que se o São Paulo entrar para cima do Palmeiras, terá chance sim de vencer. Agora, é claro que o Palmeiras jogando com 3 atacantes fica mais difícil. Eu não gosto do sistema de 3 zagueiros, porque 3 zagueiros, o time fica mais ofensivo. Porém, a defesa fica mais exposta. Se eu fosse o Subeldia, eu preenchia o meio campo e dava mais liberdade até para o Lucas lá na frente junto com o Caleri. Agora, ele gosta do sistema de 3 zagueiros, eu não gosto de 3 zagueiros quando tem um time adversário que joga com 3 atacantes e de muita velocidade. Por isso que eu acho que o Subeldia lá atrás terá dificuldade, porque o Palmeiras impõe muita velocidade, deixará no contra-ataque e pelas beiradas com o Estevão e com o Facundo. E aí, Alex? Eu acho isso também, e eu acho que vai passar muito também pela forma como o São Paulo vai tentar anular o Vitor Roque, que vai estar muito empolgado para estrear com a camisa do Palmeiras. Vai passar também pela atuação do Veiga, que está instável, tem jogo que ele atua bem, tem jogo que ele some, se o Veiga estiver inspirado fica mais difícil, mas eu acho que o Subeldia vai entrar primeiro para não tomar gol e depois tentar nos contra-ataques fazer um gol. Ele não vai partir para cima do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai tomar a iniciativa do jogo e o São Paulo vai formar alguma estratégia para tentar explorar os espaços que o Palmeiras vai deixar nessa tentativa de fazer o gol e buscar os contra-ataques, que o São Paulo é bom também. Até porque, Xará, Michele, o Subeldia já declarou isso na entrevista que a gente viu ontem, né, no Mesa, ele dizendo, o contra-ataque foi um gol do Lucas lá contra o São Bernardo, e a gente espera poder explorar o contra-ataque contra o Palmeiras, quer dizer, um time que depende de uma opção só, eu já não gosto. E são 3 zagueiros e 2 volantes, exatamente, né? Alisson e Marcos Antônio. Exatamente. 2 volantes. Então são 5 zagueiros, em outras palavras, Michele. Então acho que o time fica travado. E o time não fica muito protegido. Protegido quando tem um meio-campo forte. Quando tem 3 zagueiros, os zagueiros brasileiros que jogam no Brasil, eles não gostam de sair. Eles gostam de ficar marcando espaço. Não foi isso que o Corinthians fez com o Barranquilla lá? Exatamente. Com o Barcelona de Guayaquil? 3 zagueiros. Ele fez isso, né? E deu no que deu. Então, deu no que deu. Se tem jogão,
tem palpitômetro! E hoje, quem começa aqui no nosso palpitômetro... Eu quero ver se a Marina é boa de palpite. Tá contigo, Má? Olha, Mi, apesar de confiar bastante no ataque do São Paulo, no Lucas, no Caleri e no Oscar, que devem ser aí os titulares hoje, tô achando que vai ser 1-0 pro Palmeiras. 1-0 e dá Verdão. Beleza, Má. Agora sim, chegou a vez dele, o homem, o mito, aquele que arrasava nas noites da Itália. Miller! Me provoca, como é que é? Provoca? Provoca-me. E aí, pra você, o que dá hoje, hein? Olha, Michele, como São Paulino, 1-0 tricolor. Falou com o coração ou com a razão? Com o coração. E a razão falou outra coisa. Eu quero dizer, Alex Miller. Eu acho que vai ser um jogo duro, acho que vai ser um jogo equilibrado. Eu não vejo assim um jogo pra folgado alguém ganhar, 2-3-0. Exatamente, o jogo vai Mas ser difícil. jogo duro. pênalti? Não, pode até ser, não é impossível ir pros pênaltis, não. E aí é ruim pro Palmeiras, Aí o São hein? Paulo é favorito. Aí o Palmeiras. O São Paulo seria muito favorito nos pênaltis, mas no jogo o Palmeiras é um pouquinho favorito. Então, meu palpite é 2-1 pro Palmeiras. Ah, não! É o meu palpite! Então vamos acertar juntos. Vamos acertar juntos. 2-1, meu palpite pro Palmeiras. E José Paz? Olha só, Michele, analisando friamente, acredito que esse jogo aqui será 2-0 pro Palmeiras. Também acho, Zé, que é ou 2-0 ou 2-1 pro Palmeiras. E agora, hein? Só não pode ir pra pênaltis. Não pode. Porque não é que eu torço pro Palmeiras, porque meu tio vai ficar triste Ô, se Michele, perder. eu acho que não vai pra pênalti. Eu também acho que não, acho que resolve no campo lá. Vitor Roque faz um gol. Vitor Roque faz um, quem faz o outro? O Estevão Veiga? faz o outro, O pronto. Estevão faz o outro. O que é, diretor? Quem não foi pra pênalti é o Corinthians. Chegou a hora, fiel torcida! Pois é, a gente vai conferir agora como que foi a vitória do Timão contra o Santos. Pode colocar no ar. O Santos chegou bem mais leve para essa semifinal aqui em Itaquera, domingo, valendo vaga na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, mais leve por uma sequência de 4 vitórias consecutivas e o time evoluindo, melhorando, ao contrário do Corinthians, dono da casa, muito pressionado pelo péssimo desempenho na pré-Libertadores, ameaça séria de eliminação, tanto que na véspera do Clássico, as lideranças das organizadas do Coringão foram até a concentração cobrar cara a cara os jogadores, pedindo uma nova atitude, coisa que o torcedor comum concorda. Faltou garra, Corinthians não pode entrar no campo de salto alto. Falta um pouquinho de vontade. Tem vacilado em jogos importantes. De um lado, Memphis Depay entre os titulares como imaginado. Do outro, Neymar Júnior, com incômodo muscular na coxa, aqueceu no gramado e ficou mesmo no banco. Foi um pedido meu e ele aceitou claramente de poder estar com o grupo, sabendo que não podia participar porque ele é um jogador diferenciado, é um jogador iluminado, é um jogador que tem uma energia fantástica. Neymar na reserva, aumenta a chance do Corinthians? Muito. Vai dar Corinthians hoje. Por causa disso? Isso. E se o Neymar começasse jogando desde o começo? Aí ia ficar equilibrado. Depois da derrota, vazou, sem falar com a imprensa. Horas antes, aos 11 minutos de partida, jogadinha ensaiada de escanteio. Memphis Garro, Garro Memphis e cruzamento na medida para Yuri Alberto no segundo pau, abriu o placar. O Peixe, com pouca criatividade, não incomodava Hugo Souza nem de falta. Até que Gabriel Bom Tempo arrancou pela ponta e meteu fogo no parquinho. Mateuzinho salvou em cima da linha. Aos 37 não deu para segurar. Da cobrança de Guilherme, Tiquinho subiu mais alto que a marcação e deixou tudo igual, 1-1. Será que o bicho pegaria de novo no vestiário do Corinthians durante o intervalo, como lá no Equador? Teve sim discussão, como tem vários jogos, como tem vários treinos, como tem várias situações que não foi a primeira, não foi a última, não vai ser a última. Alguma pessoa maldosa, que essa é a verdade, aumentou muito o que aconteceu dentro do vestiário.
que falaram que o Fabinho tomou tapa, que houve cadeirada, que teve porrada entre um jogador e outro, e não aconteceu nada disso. Não teve cadeirada, mesada, você, Memphis Depay, nada disso lá no Equador, né, cara? Não, mas teve uma cobrança pesada normal de futebol, é por aí? É, por aí. Como eu falei, não teve nada disso. Infelizmente, às vezes acaba aumentando muito, né? As pessoas acabam aumentando muito. Infelizmente, pessoas de dentro passando informação errada, né? Briga é algo normal que acontece e eu gosto que aconteça também porque é normal, eu brigo todos os dias com ele. Então, são coisas de trabalho, coisas de futebol que é normal. Briga boa é pela vitória. Aos 10 da etapa final, Rodrigo Garro obrigou Brazão a realizar grande defesa. Na sequência do lance, o camisa 8 do Coringão recebeu de Angileri e não teve dó nem piedade, estufando a rede 2-1 Corinthians para lavar a alma dele e dos 48 mil fiéis que lotaram a Casa do Povo. Esse gol é um momento de maior alegria para você em 2025? Sim, mi mayor alegría es mi hijo que me está esperando ahí y es el momento por ahí que más feliz me siento, pero a nivel deportivo creo que sí. O alvinegro praiano partiu pro ataque em busca do empate, mas deu com a cara na porta. Em velocidade, Yuri Alberto foi caçado por Zé Ivaldo, que levou apenas um amarelinho do árbitro. Chama o VAR e tchau, tchau. Chuveiro mais cedo pro Zé. Semana passada, se eu não me engano, contra o Mirassol, o Play sofre uma entrada pior do que essa que o Zé fez. E ele nem vai. A arbitragem que estava, claro que não foi o Matheus, não vai nem revisar. Hoje ele dá amarelo, ele falou pra mim isso. Ele falou, eu dei amarelo, vou manter a decisão de campo. Depois o VAR chama ele pra ele dar vermelho, por isso que a gente fica chateado. Tem que ser coerente ou então vai começar a federação ter que trazer a arbitragem de fora para poder apitar os clássicos paulistas, porque do jeito que tá, não dá. Nos acréscimos, mais um vermelho pro time da Baixada. Escobar fora para esfriar a cabeça e eliminação à vista. Foi muito mais do que com o coração do que com a cabeça após a expulsão, onde tentámos arriscar tudo, mas era muito difícil poder ligar o jogo e chegar por fora e colocar a bola na área. Santos eliminado. Corinthians mais vivo do que nunca no Paulistão. Finalista. Emiliano e Ramon Dias respiram. Foram muitas horas de trabalho, muito sofrimento, muitos viajes. A veces jogamos com lluvia, la verdad que fue un torneo durísimo. Y llegar a enfrentar a un gran rival y llegar a la final, estamos muy felices. Creo que tenemos que bajar un poco la bola y el torcedor tiene que disfrutar que después de 5 años está en una final de nuevo. Agora é o seguinte, vem aqui, Tim. Chega aqui comigo. Chega aqui. Olha só quem acertou. Mostra o meu anel. Olha só quem acertou o palpite do jogo de ontem. Você é maluca. Quem é? É ela, Michele Gianella. Valendo um carro, hein? Nossa. Já acertei todos, tantos. Mais um só, mas tudo bem. A ausência do Neymar foi um assunto muito debatido ontem no Mesa Redonda e também virou assunto da semifinal de ontem, né? Sem entrar em campo, ele virou o maior assunto aí depois da vitória do Corinthians. O Thiago Salazar chega para explicar o que mais aconteceu desde a eliminação do Peixe no estadual. Boa noite, Salazar. O Neymar se pronunciou? Se pronunciou, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Nesses novos tempos, o Neymar saiu sem falar com a imprensa, conforme nós mostramos ontem no Mesa Redonda. E aí, da van, do hotel, de casa, não sei exatamente de onde, ele resolveu se pronunciar pelo Instagram. Foi lá na conta dele, fez um post, né, nos stories do Instagram, no perfil dele, e a gente vai mostrar aí para vocês o que disse o Neymar, e até agora é a única manifestação dele depois da eliminação do Santos. Abre aspas aí para o Neymar. Tudo que eu queria era estar em campo hoje, no caso ontem, né? E ajudar de alguma forma os meus companheiros. Mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar em campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã, antes do jogo, e acabei sentindo novamente. Infelizmente faz parte do futebol, não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos. Fecha aspas então
para o Neymar, que confirma um pouco da informação que a gente trouxe ontem no Mesa Redonda, de que ele foi para campo na quarta, na quinta e não foi para campo no CT Rei Pelé na sexta e no sábado, e aqui ele diz que sentiu justamente na sexta-feira. Ele passou por exames, os exames não constataram nada, a informação que eu tenho é que só foi diagnosticada ali uma fadiga muscular, que resumindo para o torcedor é o seguinte, ele não está com uma lesão, mas foi constatado que esse desconforto é porque o músculo está desgastado, e aí dessa maneira, se ele entrasse em campo, muito provavelmente ele teria os movimentos limitados e uma movimentação assim um pouco mais brusca, um pique, uma esticada de perna poderia causar ali um estiramento, alguma ruptura, alguma coisa desse tipo. O Santos então decidiu, junto com o Neymar, fazer com que ele não participasse da partida. Por que ele foi relacionado? Foi para o banco, colocou o uniforme, isso tudo fez parte de uma estratégia do Caixinha, como muita gente tem lembrado aí, a lá Luxemburgo, anos 90, só para, de repente, tentar confundir a comissão técnica do Corinthians. Já sabia-se que o Neymar não seria utilizado. Hoje, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, em entrevista à Santa Cecília TV lá de Santos, emissora que pertence ao próprio presidente do Peixe, ele explicou alguns pontos. O primeiro deles, disse que Neymar não tinha condição de jogar nem um minuto. Não era uma questão de, ele pode jogar 15, 20, 30, dava para ter ido no sacrifício. Segundo Marcelo Teixeira, não. Outra coisa que o Marcelo Teixeira explicou, que isso foi conversado com o staff do Neymar e houve essa, entre aspas, reivindicação do staff do Neymar para que ele fosse preservado por receio do Neymar ali ficar alguns meses de fora caso entrasse em campo. E um outro ponto que está gerando muita polêmica é a questão da seleção brasileira. O Neymar foi poupado por causa da seleção brasileira? Segundo o Marcelo Teixeira, não. Segundo o presidente do Santos, isso nem foi levado em consideração, que o Santos pensou no Santos, em não perder o Neymar por muito tempo, nem causar um abalo psicológico no jogador, que muita gente acredita que aconteceria caso ele tivesse uma notícia de que teria que ficar parado por alguns meses. O que muita gente está questionando é a dosagem da carga do Neymar. O Neymar, depois que estreou pelo Santos, jogou todos os jogos. Será que era o caso de jogar todos os jogos? Acabou ficando de fora do jogo mais importante. E agora o Neymar vai se preparar, vai tratar essa não lesão, esse desconforto para o jogo da seleção brasileira, porque a seleção brasileira vai jogar antes do Santos. O Santos vai ficar 20 dias sem jogos, só volta no dia 30, estreia do Campeonato Brasileiro contra o Vasco fora de casa. O Neymar não. O Neymar está convocado pela seleção brasileira e vai jogar, em tese, vai ficar à disposição do Dorival Júnior no dia 20, 10 dias antes, e também no dia 25 para os jogos contra Colômbia e Argentina. De que maneira isso foi conduzido? Foi da melhor maneira? Não foi? Enfim, é isso eu deixo para vocês comentarem, tá certo? Beleza! A minha dúvida, Michele, até o Salazar, se puder responder, o Salazar que flagrou o Neymar sentindo a dor na coxa no jogo das quartas de final. Ele estava na numerada da Vila Belmiro e olhou o Neymar fazendo ali alongamento com dor, mas depois do jogo e no dia seguinte foi falado que não era nada, que foi só uma dorzinha ali, de repente ele foi pular o carnaval e tudo mais. Ou seja, ali ele já tinha se machucado mesmo e esconderam essa informação, ou ele se machucou de novo durante a semana, ou no carnaval, ou nos poucos treinos que ele fez durante a semana? Mas essa é uma dúvida que eu tenho. Não machuca. Não sei, fica de pé a madrugada inteira dançando. Michele, lembra que eu falei? Olha, quando o jogador fica muito tempo parado, aquela coisa toda, faz muita musculação, a tendência é ter um machucado. É ter uma contratura. O que ele teve foi uma contratura. Mas é normal, né? Não, assim, pro Japa, meu assessor, eu falei assim, o Neymar não joga a semifinal. Eu tinha falado isso pra ele, não falei na televisão. Agora, tem um detalhe, Michele. Quando um jogador especial do Neymar machuca, acho que a única coisa que eu acho que eu discordo do Neymar é o seguinte, de staff, que seja, machucou, daqui 10 dias teria a semifinal contra o Corinthians. Ele foi pro Carnaval. Na minha época, era 3 vezes ao dia fisioterapia. Se ele tivesse supostamente feito isso, ele teria condição de jogo contra o Corinthians. Mas aí não podia ter piorado tudo? Mas aí se ele fosse pro jogo, não ia machucar mais? Rebentar tudo, sei lá? Michele, ele machucou numa quarta-feira à noite. É normal o atleta fazer a fisioterapia 3 vezes ao dia. Ao dia? Ao dia. Uma delas é só gelo, acho. Atleta profissional é assim.
Já na minha época, anos 80, era assim, imagine hoje. Até porque a fisioterapia, ela evoluiu, né? Evoluiu e muito, para melhor até. Os fisioterapeutas brasileiros são os melhores do mundo. O que você tinha perguntado pro Salazar no pique? Não, se justamente tem a ver com o que o Mineiro está falando. Se ele tivesse ficado recuperado tratando uma semana, de uma forma Michele. adequada, em vez de pular o carnaval, em vez de ter ido ficar 2 dias fora. E aí, Salazar? Se ele tivesse aberto mão do seu prazer pessoal, Bom, em nome do Santos, o Xará está acrescentando não estaria pronto pro jogo, de repente não teria Salazar? uma chance maior de jogar? Claro que teria, com certeza. Olha só, Alex. A questão é a seguinte, o Neymar sentiu aquele desconforto durante o jogo. Ele passou por exames e os exames não constataram lesão. E o Santos imediatamente emendou 2 dias de folga. E o que o Neymar fez? Sabendo que não tinha lesão, entendeu-se que não tinha problema nenhum ele viajar para o Carnaval durante o período de folga. Mesmo assim, ele fez um trabalho de fisioterapia nos períodos de folga. Fez de maneira remota, não no Refis, mas com o equipamento que ele tem à disposição dele, com a equipe dele. E havia uma despreocupação porque não houve nenhuma constatação de lesão. Tanto que ele volta na quarta-feira, trabalha no campo, na quinta ele sente. De novo ele passa por exames e de novo não é constatado lesão. Inclusive o Santos informou a seleção brasileira de que o Neymar não tinha lesão e por isso ele se manteve convocado. Então, não tinha lesão. Ou seja, ele vai conviver então com a dor na coxa e não vai jogar porque vai ter dor na coxa. Ué, então, se não tem lesão... Ô, Michele... O Corinthians ganhou, hein? O Corinthians ganhou, hein? Vamos falar com o Silvestre do Corinthians? Porque você tá falando do Neymar, o que importa? O que o Corinthians ganhou? Você viu o tamanho do Neymar, O Corinthians né? é finalista? Pois é. Você separou mais alguma declaração da família Dias pra gente, Silver? Sim, Michele, eu sigo cercado de São Paulinos aqui no Clube Paulistano no lançamento do livro do grande dirigente tricolor Carlos Caboclo, um cardeal do Morumbi responsável pela vinda do Tele Santana, entre outras façanhas, em 1990, 91, no início da década de 90, mas o assunto agora é Corinthians mais uma vez, porque o Ramon Dias, na última coletiva em terras equatorianas, Comebol não permite o auxiliar do lado do técnico, então o Ramon Dias, que tem ali alguma dificuldade para entender e lidar com o idioma, o português, o portunhol dele arranha, ele se confunde às vezes, se expressa talvez de uma maneira estranha. Ele deu uma declaração que não agradou a boa parte da torcida do Corinthians, quando ele falou que ano passado os torcedores vinham para ele chorando, pedindo para salvar o Corinthians, o Corinthians não podia cair para a segunda divisão, alguma coisa nesse sentido. E o Emiliano ontem, lá na Neoquímica, depois da classificação para a final do Campeonato Paulista, tratou de esclarecer e aproveitou a oportunidade para praticamente fazer uma declaração de amor à fiel torcida. La palabra se entendió mal, porque no es llorar, no, hoy tenemos preocupado una preocupación, mas no, estamos aquí por lo que se vive aquí dentro, porque si no estaríamos en otro lugar, estaríamos en otra liga, estaríamos en otra posición. Estamos aquí vinimos aquí para experimentar esto, siempre lo falamos y ya jugamos 28 partidos aquí, ¿no? 28 partidos jugamos aquí. Y el apoyo es inacreditable, es lo que acontece hoy. Después de un juego como es, hacer lo que hicieron él, eso es lo que nós estamos aqui por isso. Bom, a corda não está mais no pescoço, da família Dias, mas o jogo de quarta-feira é vida ou morte pro Coringão na pré-Libertadores. E o Yuri Alberto, autor do gol inicial ontem na vitória do Corinthians, deixou o gramado, uma pancada no tornozelo, fez gelo, foi examinado pelo departamento médico do Corinthians, não foi constatada a lesão, ele tem lá um hematoma, uma pancada, está em tratamento, mas não deve ser problema para o jogo de depois de amanhã na Neoquímica. Michele, beijo. Beijo, muito obrigada, Silvestre. Vocês viram então aí o Yuri Alberto, foi lá, não deve jogar. Yuri Alberto, ele não vai jogar? Vai jogar, não vai, diretor? Não tem lesão, então ele vai jogar. Ele vai jogar. É Yuri Alberto e mais todo mundo. Foi lesão no tornozelo. Tornozelo? Não, ele não é o Neymar, ele vai jogar. Você acha? Não sei, a ressonância do Neymar falou uma coisa, depois deu outra. Se ele fizer um exame na ressonância que o Neymar fez... Nessa máquina aí... Mas, Michele, por mais que os jogadores do Corinthians
tenham dito que não interferiu internamente o momento em que eles souberam que o Neymar não ia jogar, para mim o Corinthians começou a ganhar o jogo aí. Quando saiu a escalação do Santos uma hora antes do jogo e o vestiário soube que o Neymar não jogaria, eu acho que até no inconsciente os jogadores entram em campo mais confiantes, mais seguros, com mais certeza de que as coisas vão dar certo. E eu acho que isso fez parte desse jogo também. E a gente viu que o Santos fica um time comum, sem o Neymar, um time que ainda está em construção, jogadores que mal estrearam ainda estão fazendo parte do time do Santos nesse momento, e o Corinthians soube aproveitar tudo isso. Teve dificuldades, a defesa precisa se acertar, é um problema no Corinthians, o sistema defensivo, né? Bolas aéreas são um terror para a defesa do Corinthians, tudo isso faz parte, por isso que o Corinthians tomou um gol. Mas depois fez o segundo e não sofreu mais, pôde controlar o jogo e se classificar para a final de forma merecida. Ô, Michele, sabe um detalhe que eu estava pensando aqui agora? O quê? É o seguinte, no Paulistão, o São Paulo vinha mal das pernas. No Paulistão. Assim como o Palmeiras. Sim. O Corinthians não. É a melhor campanha. E tá na final. Então acho que a torcida tem que dar, não um voto, tem que confiar no trabalho do Ramon Dias e do seu filho, porque ele, como ele falou, 28 partidas e estamos numa final. Libertadores é uma coisa, Paulistão é outra. Vamos falar, a Libertadores já está praticamente quase que perdida. Acesso negado na próxima fase. Agora, Paulistão, eles estão na final e com a melhor campanha. Melhor campanha. Novo contato com o José Paz no Allianz Parque. Ô Zé, o Estevão vai tentar quebrar um tabu hoje? Pois é, minha querida Michele Janela, o Estevão, ele ainda não marcou em clássicos, né, desde que ele subiu lá da base pro profissional. Nesse ano, ele marcou 5 gols, ele é um dos artilheiros do Palmeiras ao lado do Maurício. O Maurício teve um problema no ombro, não tá jogando, né, mas o Estevão continua, claro, fez 2 gols, como eu disse na minha primeira entrada, contra o São Bernardo, ajudou o Palmeiras a se classificar para essa semifinal, mas ainda, repito, não marcou contra os grandes aqui do estado. Foram 3 jogos contra o Corinthians, 3 jogos contra o São Paulo, 2 jogos contra o Santos. Lembrando que quando o Palmeiras pegou o Corinthians aqui nesse mesmo Allianz Parque, ainda na fase de grupos, o Estevão teve a chance de fazer um gol ali, teve um pênalti no finalzinho, mas o Hugo Souza acabou fazendo a defesa. Então hoje ele pode quebrar esse tabu, pode marcar contra um rival aqui de São Paulo, jogo importante no Allianz Parque. Vamos conversar com a rapaziada por aqui, ó. Muita gente na grade, colando na... Como é que é seu nome, meu querido? Luciano. Luciano, o que você tá achando do Estevão nesse momento no Palmeiras? O Estevão é o cara do Palmeiras. E agora, dividindo com o Vitor Roque, vai ficar mais fácil ainda. Ele vai se destacar mais ainda, tenho certeza disso. E quando tiver Paulinho, Estevão e Vitor Roque, é o melhor ataque do Brasil, na sua opinião? Ninguém segura. Já era, só vai dar Verdão. De onde você veio pra assistir o jogo? Aparecida, São Paulo. Tá o quê? Umas 2h30, 3? 3 horinhas. E vai voltar depois do jogo pra lá? Não vai dormir aqui, não? Não. Vamos direto embora e domingo estamos aqui de novo contra o Corinthians, se Deus quiser. Tá confiante aqui a rapaziada, viu, Michele? Devolvo pra você aí a história desse jogo, eu conto pra vocês amanhã no Gazeta Esportiva, tá bom? Beijo grande aí. Olha quanta gente lá. Vai ser emocionante hoje, hein? Vai ser emocionante. Vai ser, né? É um grande clássico. Vai ser um grande jogo, porque as duas equipes são técnicas. E as duas equipes, claro, vão jogar para ganhar, né? Principalmente o Palmeiras. Então acredito que o jogo, tecnicamente, vai ser melhor do que o jogo do Corinthians e Santos. Eu acho, Miller, que o São Paulo não pode entrar hoje como entrou no jogo da fase de grupos, da fase de classificação. Da última vez foi uma atitude de time pequeno ali em campo, só se defendendo. Teve uma única chance logo que o Lucas Moura entrou em campo, que num contra-ataque ele quase fez o gol que o Everton defendeu. No mais, o São Paulo se limitou a ficar na defesa. Não, vai ser diferente. Eu acho que hoje vai ser diferente. Até porque o Lucas vai começar jogando, né? Sim, não vai Oscar estar. Exatamente. Então acho é um outro time do São Paulo que precisa, claro, mesmo fora de casa, tem que ter atitude de time grande, como é o São Paulo. Tem que ter uma atitude para vencer a partida. Se ficar só se defendendo, Michele, só esperar contra-ataque, não. Jogar no erro do adversário não basta. Até porque o empate não garante a classificação de São Paulo. Vai ter que tentar nos pênaltis. Então não é assim também garantido, né, que nos pênaltis o São Paulo ganha. É favorito, mas não é garantido. Eu tenho uma dúvida pro jornalista e pro jogador. O Vitor Roque vai estrear nesse jogo tão importante, um jogo que pode causar a eliminação da equipe. É uma boa ou não é?
Acho que não tem nem se é uma boa ou se não é. Tem obrigação de estrear. E fazer gol. Tem que. Aí é questão isso? do jogo, né? Tá. Ele não tem obrigação de fazer gol, mas tem obrigação de jogar e fazer o seu melhor. E aí, em tese, Mas nem claro tá entrosado ainda. Mas aí, um jogador desse nível, não Tem que importa chegar, que tá né? tão entrosado. Quando ele chega, tem que jogar. E aí, Ele vinha jogando lá no Vinha. Tá em ritmo de jogo. Exatamente. Como ele está em Ritmo ritmo ele de jogo, tem. e bom jogador se entrosa mais rápido. Nossa, o treinador não teve dúvida, já colocou ele Não, lá. não tem, com certeza, mas não tem que ter dúvida. Né? Um jogador Já? desse nível não pode ficar no banco. É verdade. A gente fecha o nosso giro de repórteres com a Marina no Allianz Parque. O que mais você traz pra gente, Má? Michele, é o seguinte, né? Eu tinha falado lá na primeira entrada do palpitômetro e tudo mais, mas não tem como eu não trazer um dado aqui muito importante. Afinal, o São Paulo tem um retrospecto interessante em mata-matas contra o Palmeiras. Olha só, põe na tela aí, diretor, então. Palmeiras versus São Paulo em mata-mata já se encontraram em 22 oportunidades. Em 17 delas, o São Paulo saiu vitorioso, ou eliminou o Palmeiras, ou então venceu algum título em questão. O Palmeiras só conseguiu essa proeza em 5 vezes. Na era Abel Ferreira, esses confrontos aconteceram 6 vezes com uma soberania do São Paulo. 4 vitórias contra 2 do Palmeiras. Aqui, então, a gente vê que esses rivais se enfrentam com uma certa frequência, mas o São Paulo tem uma larga vantagem e hoje o Subeldia conta, inclusive, com esse retrospecto para poder passar por cima do Palmeiras aqui. Complementando uma informação que eu dei para vocês lá na primeira entrada, o Luiz Gustavo e o Juan, zagueiro Juan, que estavam aí machucados, ainda não jogaram, aliás, o Luiz Gustavo ainda não jogou na temporada, devem estar no banco de reservas, tá certo? O palmeirense deve se lembrar desse retrospecto aqui, o 4-0 que venceu o São Paulo na final do Paulistão de 2022. Enquanto o São Paulo, é claro, se lembra das 2 eliminações para a Copa do Brasil. Venceu o Palmeiras, eliminou o Palmeiras aqui na Copa do Brasil de 2022 e de 2023. E aí, gente, o que será que vai dar aqui hoje? Beleza, Mael, o que será que vai dar hoje? Vamos ver aquela tela que a Marina chamou? Ai, vamos analisando esse retrospecto aí e a situação, olha lá. O Tricolor tem muita vantagem em mata-mata. 22 jogos, 5 vitórias, 22 jogos desse porte. 5 vitórias e 17. Como assim? 17 do São Paulo, 15 do Palmeiras. 5 do Palmeiras. 5 vitórias do Palmeiras e 17 do São Paulo. Isso. E na era Abel Ferreira, 2 vitórias do Palmeiras e 4 do São Paulo. Nos mata-matas, né? É. E no cômputo geral, desde que o Abel chegou, foram 7 vitórias de cada lado e 10 empates. Ou seja, um equilíbrio total, né, em termos de jogos, de vitórias, empates e derrotas. Com o Abel no Palmeiras, 10 empates e 7 vitórias de cada lado. Tem uma outra curiosidade nesse jogo, que é em relação ao árbitro. O Flávio Rodrigues de Souza, que vai apitar o jogo... É bom? É bom, eu acho um dos melhores. Ele já apitou 5 jogos na carreira entre Palmeiras e São Paulo. Dos 5 jogos, teve uma vitória do Palmeiras por 2-0 em 2018 e os 4 jogos seguintes foram 0-0. Ou seja, com o Flávio Rodrigues apitando, o São Paulo nunca fez um gol contra o Palmeiras. Ai! É só uma curiosidade. Mas que a gente coloca no ar. Será que fica parando o jogo? Ele para bastante. Ele pica bastante o jogo. Isso é ruim, né? É uma situação que ele precisa evoluir, mas eu acho que tecnicamente é um dos melhores árbitros, acho até melhor que o Klaus. Olha, Michele, para você ver essas estatísticas, o equilíbrio, né? O equilíbrio nos mata-mata, né? Por isso que eu digo que hoje vai ser um grande jogo, né? Gosto desse árbitro. O de ontem, para mim, é fraco. É novinho, né? Novo, não tem anos. que apitar a decisão. Mas o de hoje, ele é experiente, ele é muito bom. E como eu disse, o jogo tecnicamente hoje vai ser muito bom. Agora, Palmeiras e São Paulo. Quem é o adversário que pode dar mais trabalho pro Corinthians se for pra final? Acho que os dois, viu, Miriam? Os dois. Claro que o Palmeiras agora com essa chegada vai ser do na Vitor Roque, né? a finalíssima vai. O último jogo na Neoquímica contra qualquer um dos dois. Mas eu acho que o São Paulo treme mais, entre aspas, pro Corinthians jogando na Neoquímica Arena, principalmente, do que o Palmeiras. Mas eu acho que... O Abel ia gostar, hein? Eu acho que os dois podem perfeitamente ganhar o título sobre o Corinthians. Não tem... Ele gosta da grama da Neoquímica Arena. É o lugar que ele mais gosta de jogar, ele falou já. Verdade. O gramado, ele fala que é o melhor do Brasil. Melhor gramado do Brasil. Vai Se bem que as duas áreas estão meio complicadas. As duas pequenas áreas estão com o gramado ali meio deteriorado. Turma, acabou! Já? Muito obrigada, Miller. Muito obrigada, Alex Miller. A gente se encontra amanhã aqui de novo. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Provoca. Avante palestra!